Meus irmãos, então vamos abrir a nossa Bíblia para a mensagem da parte de Deus, na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 3. Nós já nos aproximamos para o fim desta pequena, mas embora pequena, poderosa carta de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo ao jovem Tito, e também evangelista Tito. Tito, capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Tito, capítulo 3, de 1 a 7. Paulo continua, irmãos, com as suas instruções ao jovem evangelista Tito, como nós vimos, a quem Paulo havia deixado em Creta, para que, segundo o início da carta, colocasse as coisas naquelas igrejas, ou as igrejas daquela cidade, em ordem. Então Paulo continua as suas instruções. No capítulo 3 ele começa dizendo a Tito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aí, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, tua palavra é lida e a tua palavra é a verdade, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos por meio dela, Senhor, a atender pelo poder do Espírito que em nós opera, as instruções acerca dos nossos deveres na vida pública, ó Pai. Dá-nos esta graça, conduza-nos na exposição fiel da tua palavra e para que de fato ouçamos de coração e mentes transformadas, ó Pai, as tuas instruções por meio do apóstolo Paulo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo começa a carta a Tito, dando as suas instruções, como nós falamos outrora, para que as coisas nas igrejas de Creta, na ilha de Creta, fossem colocadas em ordem. Primeiro, Paulo trata da esfera eclesiástica. Lembram-se no capítulo 1? Tito, é necessário que você aí ordene presbíteros, que faça a ordenação de presbíteros. Esfera eclesiástica, igreja, e que resista aos falsos mestres, igreja. Depois Paulo passa as instruções da esfera da família. É necessário que as idosas ajudem e ensinem as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. Tá? Esfera do lar, familiar. Esfera eclesiástica, esfera do lar e agora esfera pública. É necessário que os crentes se submetam às autoridades. Percebam então? Todas as esferas devem ser colocadas debaixo, sob a vontade de Deus e as instruções divinas do Senhor por meio dos seus apóstolos. Nós como crentes não temos deveres apenas para com a igreja, e nem tão pouco apenas para com o nosso lar, mas na esfera pública.
Espera-se do crente, como Paulo deixará claro aqui, um bom comportamento público, como cidadãos honestos, íntegros, que respeitem as autoridades que Deus colocou sobre nós. É disso que Paulo vai falar. A ideia aqui, meus irmãos, é que, e nós podemos já perceber isso, é que a nossa vida, a vida do povo de Deus, é integralmente oferecida a Ele em todas as esferas. Não há nenhuma esfera onde Deus não possa dizer, e o Senhor Jesus Cristo não possa dizer, isto é meu. E o meu povo deve me honrar nessa esfera também, em todas elas. Então não é só ser um bom crente dentro da igreja, mas ser um bom marido que ama a sua esposa e a si mesmo se doe a ela no lar. E a esposa que submeta ao seu marido em amor e criando assim seus filhos à graça de Deus. Mas isso também não é suficiente. É necessário que nós sejamos bons profissionais, bons empregados, bons patrões, cidadãos íntegros, como nós já mencionamos. Porque Deus requer de nós obediência total, integridade, integralidade consagrada a Ele. É o que Paulo quer nos lembrar aqui. Então não há dicotomia na vida do cristão. Ora, ele é crente na igreja, mas no trabalho ele age como se não fosse. No trabalho ele procura dar bom testemunho, mas em casa ele é um desarranjo. Não há essa dicotomia. Ou pelo menos, irmãos, não deveria haver. É por isso que Paulo nos chama agora para a responsabilidade, como chamou a Tito, para que lembrasse aos crentes em Creta da nossa vida pública, dos nossos deveres diante de Deus com relação à vida pública. E veja o que Paulo diz. No versículo de número 1, ele diz: lembra-lhes de que se sujeitem às autoridades, ou aos que governam, que são as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. A ideia de Paulo começar com lembra-lhes, é que possivelmente Paulo, quando estava com Timóteo, ou melhor, com Tito em Creta, já havia dito isto aos cretenses. Paulo já havia estabelecido essa instrução, só que agora é necessário que isso fosse lhes lembrado. Daí, lembra-lhes. Talvez, irmãos, segundo alguns estudiosos, os cretenses não estavam muito felizes com as suas autoridades. Nós já vimos que Paulo fala no capítulo 1 sobre o tipo de personalidade que de fato determinava os cretenses. Eles eram desobedientes, soberbos, irreverentes. Talvez, muito provavelmente, até a igreja fosse influenciada pela sociedade cretense com relação ao respeito para com as autoridades. É interessante que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que era também um jovem evangelista, Paulo diz que Timóteo ensine aqueles que estão sob o seu pastoreio em Éfeso a que orem pelas autoridades. Mas aqui Paulo diz a Tito que seja lembrado aos crentes para que se submetam. Talvez a ideia é de que a igreja em Éfeso, a qual Timóteo pastoreava ali, sobre os cuidados de Paulo, não tivesse tanto problema com a sujeição às autoridades, mas tivesse que ser lembrada quanto à necessidade de oração por elas. Mas os cretenses, até mesmo os crentes, tinham dificuldade em se submeter às autoridades, talvez porque eles achavam que elas não merecessem a submissão. E isso parece com até o nosso próprio contexto, não? Quando nós olhamos para nossas autoridades, grande parte das autoridades que Deus coloca sobre nós, nós podemos achar que eles não merecem o nosso respeito, porque tem falhas e corrupção e injustiça. Então Paulo diz a Tito, lembra-lhes que é necessário que eles se sujeitem aos governadores, aos que governam. E isso não é, como dissemos, novo a Paulo, porque Paulo já havia ordenado a Timóteo e em outras cartas a coisa semelhante a esta, instrução semelhante a esta. Como nós falamos a Timóteo, Paulo escreve: antes de tudo, pois, insisto, em que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos quantos ocupam posições elevadas, com a finalidade de que vivamos vida tranquila, calma, com toda piedade e seriedade. Paulo então vai dizer: olha, é necessário, e eu insisto nisso, que os crentes façam orações pelas suas autoridades. E é interessante que a ideia de orações, de ações de graças, porque muitas vezes nós cobramos das autoridades, e veja, não quer dizer que em certa instância isso não deva ser feito, ok? Pelas vias vistas, isso sim deve ser feito, porque nós cumprimos o nosso papel de cidadãos.
Mas a ideia é de que, a pergunta é, quantas vezes nós oramos por nossas autoridades, dando graças a Deus por elas? Porque, irmãos, apesar dos homens serem quem são, de terem as suas dificuldades, como nós temos as nossas, como Paulo vai deixar claro aqui no decorrer do texto, os homens ainda, os governadores que Deus colocou sobre nós, ainda têm proporcionado a nós certa tranquilidade, certa paz, certa ordem. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, e não é a primeira vez que nós estamos aqui reunidos. Querendo ou não, de certa maneira, há policiais ali colocados pelo Estado que, dentro das suas dificuldades, ainda conseguem estabelecer uma certa ordem. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Nós podemos ir e vir ainda no trabalho, e temos uma condição ainda, com todas as dificuldades, de trabalhar, de exercer nossa profissão, de passearmos, temos lugares para passear. Isso tudo por conta também da organização da sociedade, por meio dos seus governadores. E nós esquecemos de dar graças a Deus por isso, apesar das dificuldades que eles têm, como nós temos as nossas. Então o crente é lembrado disso por Paulo a Timóteo. Mas Paulo, escrevendo Romanos, também nos lembra da submissão às autoridades. Ele vai dizer no texto clássico lá de Romanos 3 o seguinte: todo homem, não só o crente, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, todas elas, porque não há autoridade, até aquela mesma que você acha que não merece ser autoridade, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, até aquelas que são más, não cumprem com as suas funções, as autoridades que estão lá foram por ele e por Deus instituídas. Então, ou seja, elas prestarão contas a Deus. Deus cobrará a má dimensão delas, mas elas estão ali porque Deus as instituiu, ou para a bênção de um povo, ou para a maldição de um povo. Ninguém tem dúvida, irmãos, biblicamente, de que Deus pode colocar sobre o trono do governo de determinada região homens maus para punir a sociedade má. Mas Deus é que instituiu. E esses homens, não necessariamente devemos concordar com eles, ainda mais como nós já vimos, quando eles se voltam contra a palavra de Deus, aí nós ficamos com Deus. Entre decidir obedecer a Deus e os homens, óbvio, Deus. Mas estes homens devem ser respeitados, mesmo eles sendo maus, se eles promovem o que é lícito, quer por ganância, quer por bem-estar deles mesmos, quer para ficar bem perante a sociedade, não importa, se eles promovem o que é lícito, nós devemos respeitar e ajudá-los naquilo que é lícito. Se eles fizerem o que é errado, nós não precisamos concordar, mas lembremos que eles responderão não a nós, mas a Deus. Paulo disse acerca das autoridades, mas não foi só Paulo que disse isso. Pedro também o disse. Pedro vai dizer especificamente quase a mesma coisa que Paulo. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. A ideia de, mesmo que seja ruim, Deus quer que você se sujeite. Lembrando, você não é obrigado a desobedecer a Deus se a autoridade lhe colocar isto. Você pode não se colocar submetido à autoridade que diz respeito a Deus, mas quando ela promove o que é lícito, mesmo que ela faça por má intenção, você deve respeitá-la, porque você faz isso segundo a ordem do Senhor. E Pedro continua: sujeitai-vos então a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E Jesus Cristo, como nós vimos nos domingos, temos visto nos domingos pela manhã, Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o crente, meus irmãos, ele tem um compromisso, ele é instruído aqui, através da carta de Paulo a Tito, a obedecer e se submeter e respeitar as autoridades. A ideia é esta, que o crente não deve ser alguém rebelde para com as autoridades. Ele não precisa concordar com elas quando elas estiverem contrárias à Bíblia, e nem deve, mas ele não tem o direito de desrespeitá-las. Lembra dos jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estavam diante do rei Nabucodonosor, e este lhes disse que se eles não adorassem a imagem, eles seriam jogados na fornalha? Vocês se lembram do relato lá de Daniel, do livro de Daniel? Quando os jovens vão até o rei para de fato darem a resposta ao rei do que fariam, eles se direcionam ao rei da seguinte forma: ó rei, fique sabendo que nós não adoraremos a imagem que levantaste. Se o Senhor Deus nos quiser salvar da fornalha, Ele nos salvará. Se não, fique sabendo,
que nós não adoraremos a imagem que levantasse. Mas os jovens chamam a Nabucodonosor de rei. Eles não desrespeitam o rei, mesmo que o rei estivesse os induzindo e os obrigando à idolatria, que é contra Deus. Eles não aceitam a ordenança do rei, mas eles não desrespeitam. Estão percebendo, irmãos, a diferença? Nós não somos obrigados a obedecer a autoridades que vão contra Deus e sua palavra, mas nós jamais devemos desrespeitá-los. Uma das provas disso é que na Bíblia, no Novo Testamento, aqueles que escreveram inspirados por Deus, nos contam, Judas propriamente, na carta de Judas, nos contam que quando Satanás veio disputar com o anjo enviado por Deus o corpo de Moisés, o anjo disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Tanto que Judas vai dizer, não Iscariotes, né? O apóstolo Judas que escreveu, vai dizer que o anjo não ousou proferir nenhuma palavra contra Satanás. A ideia de que Satanás é um anjo caído, um anjo corrompido, ele é o pai da mentira. Então o anjo poderia entender, o anjo enviado da parte de Deus, Gabriel, poderia entender que ele poderia desconsiderar Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele entendeu o Satanás como uma potestade, um principado, alguém que tem certa autoridade, num certo limite. Isso é muito importante, porque Judas em sua carta diz assim: os homens maus são desobedientes, desrespeitadores da autoridade, não respeitam a autoridade. E aí ele cita o caso da disputa do anjo pelo corpo de Moisés com Satanás, e o anjo não ousou proferir nenhuma palavra infame a Satanás. A Satanás! Está na Bíblia isso, irmãos. Isso é reforçado. Então cuidado quando nós falarmos de autoridade. Volto a repetir, você não é obrigado a concordar com elas quando elas vão contra Deus. Você nem deve nem é obrigado. Mas cuidado com as palavras, porque Deus as instituiu. Quem as julgará é Deus. Ok? Ok? Vamos lá então. Paulo continua dizendo o seguinte: estejam prontos para toda a boa obra. A ideia aqui, meus irmãos, é que como cidadãos, nós devemos estar prontos a ajudar ou cumprir nossos deveres para com o governo. Porque Paulo vem falando dos governantes. E a ideia é que nós não devemos desrespeitá-los, nem desobedecê-los, mas estarmos prontos para ajudar o governo. E como nós ajudamos o governo? Respeitando leis lícitas, pagando nossos impostos. Lembra de Jesus? Dai a César o que é de César. Promovendo a boa vizinhança, a política correta, tendo consciência da nossa cidadania como participantes de uma democracia. A ideia é que Deus nos ordena a praticar tudo aquilo que é bom no contexto civil, no contexto público, para que os de fora não vejam nos crentes pessoas que quebram as leis, que não ajudam o governo naquilo que é lícito, que vivem contrariando as decisões dos governantes. Nós precisamos manifestar a salvação por meio das obras, a salvação que Deus usou por meio dessas obras, com relação à vida pública. Nós precisamos dar bom testemunho de bons cidadãos. Daí a ideia de Paulo: estejam prontos para toda boa obra, cumpra com seus deveres civis. Tem muitos, meus irmãos, muitos crentes que acham que não devem nada a César, ao governo, que não são obrigados a pagar impostos, porque são crentes, são filhos de Deus. Não, a Bíblia nos diz que nós devemos estar prontos para cumprir com nossos deveres, cumprir com as leis lícitas, porque isso é bom testemunho, irmãos. Não, eu imagino que não seja bom testemunho descobrir, por exemplo, que nós não pagamos nossos impostos, que o pastor não cumpre com seus deveres. Não é bom testemunho perante nem só a igreja, mas também os de fora. Por isso é importante que nós estejamos prontos para toda a boa obra. Mas ainda, meus irmãos, Paulo vai dizer no versículo 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. É interessante que Paulo diz assim: e não difamem a ninguém. Paulo passa de um aspecto positivo, ou seja, estejam prontos para toda boa obra, e para um aspecto negativo que deve ser obedecido: não difamem a ninguém. É muito comum pessoas públicas serem difamadas. É muito comum. Por quê? Porque se expõem. As pessoas públicas, os magistrados que têm uma carreira pública, eles são expostos a críticas, mais do que nós, que temos geralmente a vida mais privada, uma vida menos exposta. Mas as autoridades não, e não só
as autoridades, né, as magistrados, mas toda autoridade, uma vez que ela está sobre determinado grupo, ela se expõe mais, ela pode errar mais porque se expõe mais. E a ideia é que elas não sejam pelos crentes difamados. A palavra difamação, né, o verbo, significa falar mal mesmo. Falar mal da autoridade. Meus irmãos, nós não precisamos concordar e nem devemos, volta àquele ponto, com a autoridade quando ela faz algo de ilícito e errado. Mas qual é o ganho em difamá-las? O que se ganha em difamá-las? Você pode ganhar inimigos. É certo que você ganhará inimigos, porque geralmente há partidários a favor daquela autoridade. Mas difamar a autoridade, você ganha o que com isso? Não concordar com ela, no que é ilícito, você ganha a aprovação de Deus, e pode ser um exemplo da fidelidade a Deus, acima de tudo, para aqueles que estão ao seu redor. Mas difamá-las, promove o que, irmãos? Olhe para Cristo. Você viu em algum momento da vida pública de Jesus Cristo, ele difamando alguém? Ele denunciava o pecado, mas difamação, xingamento, fulano é ladrão, não sei o que, sem uma base para aquilo, você via? Não há difamação de Cristo, sem base, falar mal por falar mal, ele denunciava o pecado, mas Jesus Cristo não era um difamador, alguém que inventava coisas maldosas, maliciosas. Então, irmãos, a ideia de Paulo é que nós sigamos o exemplo, óbvio, sejamos justos com os fatos. Se um político roubou e foi comprovado, é certo que ele roubou, ele tem que pagar por isso, mas que nós não entremos numa difamação, que já não tem motivo mais, a não ser o prazer de se falar mal de alguém, ok? É interessante que a Bíblia honra aqueles que não difamam, a qualquer um, e também as autoridades. Vocês se lembram de quando, no livro de Gênesis, Noé se embriagou? Noé ficou bêbado. A Bíblia diz que ele não havia provado ainda vinho, ele prova o vinho demasiadamente e fica bêbado. Quando um dos filhos dele, Cã, entra na tenda e vê o pai nu e bêbado, Cã se ri do pai e vai lá fora avisar a Sem e a Jafé que o pai estava bêbado, expondo o pai ao ridículo. Aí vocês se lembram da reação de Sem e Jafé? Eles pegam uma coberta, entram na tenda e, sem olhar para a nudez do pai, cobrem o pai. Aí Noé, quando o outro dia, ele fica sabendo o que aconteceu. Aí Noé diz assim: maldito seja Cã. Maldito seja Cã. E Cã foi amaldiçoado. Bendito seja Sem e Jafé. Deu para entender a questão de não expor, não difamar a autoridade, mesmo quando ela tropeça? Porque Noé estava bêbado. Ele estava bêbado. Mas os filhos respeitavam a autoridade mesmo nas falhas dela. Cobriram a autoridade. Aquilo não era certo, mas não é por isso que eu vou difamar a autoridade. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Tem pessoas que têm prazer na difamação, irmãos. Os crentes não devem ser assim. Você deve ter prazer em falar bem das pessoas. Você deve ter prazer em falar bem das pessoas. Você não precisa mentir, inventar coisas para falar bem, mas pedir a Deus graça de você observar as coisas que as pessoas têm de virtudes e aí ressaltá-las. O crente é uma pessoa assim, que procura ver os frutos da graça de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor, não os defeitos, para difamarem. Não difamem a ninguém, diz Paulo, ensine os títulos, lembre-lhes, para que não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, contenciosos, polêmicos. A ideia é que promovam contenda, revolta, tem a ver também com o governo. O crente não deve ser alguém que promova contenda, que goste de se envolver em polêmica, discussão. O crente não é assim por natureza. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, o sábio Salomão disse o seguinte: o que ama a contenda, ama a disputa, ama a briga, a rixa, ama o pecado. Provérbios 17:19. O que ama a contenda, ama o pecado. Tem pessoas, meus irmãos, que são bélicas, amam contender,
amam discordar de autoridades, por discordar. E eu imagino, irmãos, biblicamente, que isso seja uma questão de orgulho. Porque os homens geralmente ímpios olham para as autoridades e pensam: quem são eles que se pensam acima de nós? Eles não entendem que toda autoridade Deus instituiu, mesmo aquelas que são fracas como nós somos, Deus a colocou lá, Deus tem um propósito lá, e se Deus fez, nós devemos respeitar pelo que o Senhor fez ali, para com o Senhor, obedientes às autoridades para com o Senhor. Agora, a ideia é de quem ele pensa que é, ele é melhor do que eu. E aí há, de fato, a contenciosidade, a briga, a disputa. Lembra-se que foi isso que moveu a revolta de Corã, Datã e Abirão contra Moisés. Foi justamente isso. Você se lembra do texto? Lá do Antigo Testamento? A Bíblia diz que Datã, Coré e Abirão começaram a dizer assim de Moisés: quem ele pensa que é para governar e ser o sacerdote sobre nós? Quem que ele pensa que é? Nós somos como ele. Nós também podemos adorar a Deus como ele adora. Por que ele se colocou como líder? Nós também somos. E a Bíblia se lembra o final de Datã, Coré e Abirão. Foram engolidos pela terra, amaldiçoados por Deus. Meus irmãos, eu volto a dizer aqui que se tem uma coisa que Deus odeia, eu já falei isso aqui na igreja, né, mas vale a pena repetir porque o assunto é esse. Se tem uma coisa que Deus odeia na Bíblia e pune geralmente, imediatamente, é o pecado de revolta contra a autoridade. Alguns teólogos creem que isso aconteça porque o primeiro pecado que Deus teve diante dele é uma revolta contra a autoridade de Satanás. Lembra? Satanás se revolta contra a autoridade de Deus. Então Deus odeia esse pecado, porque é o primeiro pecado que Deus tem diante dele. É a revolta contra, Satanás querendo usurpar a autoridade de Deus, se revoltar contra Deus. Então, na Bíblia, todo pecado contra a autoridade, Deus imediatamente pune. Lembra de Miriam, quando falou contra a autoridade de Moisés? E poderia ter razão a princípio, porque Moisés se uniu à mulher não israelita, que era não permitido. Ele se uniu à mulher que não era israelita, que não era uma hebreia. Só que aí Miriam achou que por isso podia falar mal de Moisés. E aí Deus enviou lepra a ela imediatamente. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se levantam contra a autoridade, de maneira a se revoltar, a ser contenciosa. Irmãos, eu volto a dizer aqui, não quer dizer que você não deva discordar, tá? Não possa discordar, ok? Por exemplo, hoje, infelizmente, há muitas pessoas que se chamam pastores e pregam o que não está na Bíblia. Você não só pode, como deve discordar desses. Ok? Ok, meu irmão? Você não é obrigado a ficar debaixo de um pastor, de um suposto pastor que não diz o que é bíblico. Você não pode, nem deve. Ok, meu irmão? Não tem essa de não toqueis no meu ungido. Tá certo? Não tem essa história. Vocês têm que me aceitar do jeito aqui, você não pode falar nada contra mim. Não tem isso. Se o pastor vai contra a Bíblia, nós não devemos aceitar a sua autoridade. Mas desrespeitá-la é outra coisa. Nós não somos obrigados e nem devemos ficar debaixo de uma autoridade que é contra a Bíblia. Eu mudo de igreja, eu troco de igreja. Agora, desrespeitá-lo, como a qualquer autoridade, já é outra coisa. Já é outro ponto. Então a Bíblia nos comanda assim: não sejamos contenciosos, murmuradores, briguentos. Não sejamos assim, ok? Veja o que Paulo continua dizendo: mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. A ideia de cordato é gentil. A ideia de cordato aqui é gentil. O crente, meus irmãos, é uma pessoa gentil. E o que isso tem a ver com relação à autoridade? O crente é alguém pronto a obedecer à autoridade, pronto a ajudar. Então, vamos supor, no seu trabalho, o seu chefe, que é a sua autoridade lá, o seu cabeça, o seu pai, por assim dizer, no seu trabalho, diz assim: fulano, faz isso aqui para mim. Pois não, chefe, agora. O senhor quer que eu faça como? Quantos? Ah, sim, por favor. O senhor quer que eu faça isso também? Eu posso fazer isso também. Não, só isso? Então tá bom. Gentil. Alguém pronto, de boa vontade a obedecer. Porque geralmente o que nós encontramos? Pessoas que obedecem com murmuração. Ah, não quero, tem que obedecer. É o que nós encontramos, irmãos. É o medíocre que nós encontramos. As pessoas que obedecem suas autoridades, de fato murmurando contra elas, obrigadas a fazerem isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser gentis, prontos a ajudar.
naquilo que a autoridade nos comanda, sendo óbvio, como nós falamos anteriormente, lícito diante de Deus. Mas a ideia também é de que nós sejamos corteses, a ideia de cortesia. A ideia aqui de cortesia é mansidão. A palavra mansidão na Bíblia, ela tem um significado muito interessante. O manso na Bíblia não é alguém bobo, tá? O manso na Bíblia não é alguém que não tem opinião, coitado, é um mansinho aí e tal, não tem opinião própria, nada disso. O manso na Bíblia é alguém que tem facilidade, todo crente deve ser manso, né? Das bênçãos do Espírito Santo que trabalha em nós é a mansidão, é o fruto do Espírito também é a mansidão. A ideia de que é alguém que tem facilidade em se submeter, que não fica discutindo. Ele está diante de uma autoridade, a autoridade diz, faça isso, ele pode até ter uma visão errada, mas se aquilo é lícito, ele estava sem vontade de fazer, mas é lícito, ele tinha outra vontade, mas aquela vontade ali, embora não seja dele, também não é ilícita, então olha, tá bom, eu faço sim, sem problema. Ele não fica lutando, não, tem que ser do jeito que eu quero, não, porque olha, ele não é assim, ele é alguém manso, ele tem facilidade de submeter, tanto que Jesus Cristo diz, né, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando Jesus estava diante das autoridades que Deus colocou sobre ele, julgado injustamente, ele mostrou mansidão. Quando Pilatos disse a ele, não sabes que tem o poder tanto de te livrar da morte, quanto de te mandar a morte? E Jesus diz com mansidão, sim, tu tens poder sobre mim, do alto foi te dado esse poder, senão não teria sobre mim, mas eu reconheço que tu tens autoridade sobre mim, porque o meu Pai te deu autoridade sobre mim. Mansidão. Jesus diz, quem pensa que você é? Quem você pensa que é? Como você pode ordenar isso? Jesus era manso de espírito. E Paulo está dizendo que os crentes devem ser lembrados a serem igualmente ao seu Senhor. Não serem belicosos. Não serem pessoas que têm dificuldade de submeter a qualquer ordem. Para um guarda na rua, no trânsito, sabe, já começa a achar que o guarda está exigindo demais. Os guardas, né, os de trânsito, os guardas, aqueles que, eles às vezes gostam de aplicar um sermão na gente, às vezes a gente nem merece tanto o sermão, mas eles ouça, respeite, abaixe a cabeça, respeite-o, mesmo que ele não tenha razão em tudo, ele é a autoridade de Deus, não tem um espírito contencioso de querer discutir, todo mundo quer discutir com guarda, com polícia, acaba mal, é preso por resistência. Seja manso, gentil, olha, eu posso sim, por favor, não, por favor, quer mais, não, isso aqui também, não, sim, olha, o senhor tem razão, sabe, o crente tem esse espírito, a Bíblia diz que os mansos, irmãos, herdarão a terra, na bem-aventurança está escrito, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, sabe o que quer dizer, o texto quer dizer, essa bem-aventurança quer dizer que os mansos vivem mais, os mansos vivem na terra melhor e mais, porque eles se relacionam bem com as pessoas. Quando a autoridade encontra alguém manso, a autoridade tem a inclinação de favorecê-lo. A autoridade ia punir alguém pela quebra de uma lei. Mas você é manso com a autoridade, você é gentil, a autoridade até se comove. Olha, tá bom, olha, eu não vou te punir hoje não. Não faz mais não, tá bom? Vá tranquilo. Ok? É o prêmio, o galardão da mansidão. É se relacionar bem, é viver mais. Não sejam contenciosos. Certamente o contencioso acabará mal. Vamos mais. Interessante que Paulo vai dizer no final do versículo 2: sejam gentis e mansos para com todos os homens, não só com as autoridades. Embora esteja falando de autoridades, Paulo agora abre o leque. André, Tayane querida, presbítero Francisco, diácono Marcos, sejam gentis e mansos com todos os homens, Rafael, meu irmão Caleb, gentis, Caio, com todos os homens, não só com as autoridades, mas com todos os homens. É interessante, meus irmãos, que a prática numa esfera menor te dará fidelidade numa esfera maior. Se você é gentil com todo mundo, quando você estiver diante das autoridades, você estará acostumado a ser gentil. Só que se você é uma pessoa
grosseira com todo mundo, quando você estiver diante de alguém que vai te punir por ser grosseiro, você pode de fato praticar grosseria na frente dela, porque você está acostumado com isso. Então a bênção de você viver de maneira gentil e mansa com todos os homens, te dá a garantia pela graça e o poder de Deus, que quando você precisar ser gentil mesmo, você o será, porque está acostumado com isso. É o modo de vida pela graça do Espírito. Sejamos gentis e mansos para com todos os homens, não só com as autoridades, com todos os homens. Mas veja só, irmãos, continuando, por que Paulo diz isso? Por que Paulo diz que nós devemos ser assim? Paulo vai dar a razão. Olha o versículo 3, vamos ler juntos? O versículo 3, olha a razão que Paulo dá do porquê nós devemos ser assim para com as autoridades, para com todos os homens. Olha aí o versículo 3, leiamos: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos. Meus irmãos, nós devemos, porque na cabeça dos leitores de Paulo e na cabeça de Tito, poderia surgir a seguinte dúvida: mas eu devo submeter a autoridade? Eu devo ser gentil com todo mundo, mesmo que essas pessoas sejam grosseiras para comigo? Não é uma pergunta que nós podemos fazer? Não é uma questão que nós podemos levantar? Pastor, olha, eu sou gentil com fulano, mas fulano é grosseiro comigo a vida inteira. Tem uma hora que cansa, tem uma hora que eu acho que não é mais justo eu ser gentil com ele, eu ser manso com ele. As autoridades, pastor, não merecem o meu respeito. Olha o que elas estão fazendo, olha o que elas promovem. Como é que eu vou respeitar alguém assim? Não é verdade? Nós temos esses debates hoje, talvez mais do que nunca, né? Esses debates estão aí enfervescendo no meio da sociedade. Como crentes nós devemos responder a essas demandas? Por que nós devemos então, segundo a graça de Deus, segundo a ordem dele, a instrução dele, sermos respeitosos com as autoridades e gentis e corteses com todos os homens? De que maneira? Por quê? Com que razão? Paulo vai dizer: porque nós éramos como eles. Nós éramos também maus. Nós éramos pecadores. E Deus alcançou-nos em sua graça, para que através de nós agora a sua graça também seja conhecida, essa mesma graça que nos alcançou quando nós éramos rebeldes a Deus. Olha o que Paulo diz: pois nós também éramos nécios, desobedientes, desgarrados, e aí por diante. É interessante, meus irmãos, que pode passar desapercebido, mas Paulo se inclui. Nós também, graça, éramos assim, Cida, Emily. Paulo, quem poderia imaginar que Paulo, aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, era, como descreve o texto aqui, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres? Paulo diz: eu também era assim. É interessante, meus irmãos, que coração do homem, como diz aquele ditado, é terra estranha. Às vezes você vê um homem, o mais moralista dos homens, ele se apresentando publicamente como uma pessoa íntegra, mas você não conhece o coração. Quem poderia dizer um má de Paulo? Mesmo antes da conversão, ele não diz: antes de eu me converter, eu era zeloso quanto à lei, fariseu, da tribo de Benjamim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele diz: eu tinha todas as obras que das quais alguém pode se gloriar, mas considerei tudo isso lixo para ganhar a Cristo. Quem poderia dizer um má de Paulo? Mas Paulo confessa: pois nós também éramos assim. A ideia, meus irmãos, é que quando alguém não é convertido, por mais íntegro que pareça, o coração dele encontra-se nesse estado, escravo das suas paixões e prazeres, ainda que em certa instância isso não seja revelado, ainda que isso não seja publicamente conhecido. O que passa dentro do coração, segundo o testemunho divino, é isto, daquele homem que não crê e não entregou-se a Jesus Cristo. Paulo se inclui. Quem está salvo de uma natureza pecaminosa, sem que se renda a Cristo? Ninguém. Pois ninguém há que busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E Paulo se encontrava nesse estado, antes da graça de Cristo. Mas veja o que Paulo diz: pois nós também outrora éramos nécios. A ideia de o nécio aqui não é apenas aquele que é ignorante porque não conhece, mas é inerente, aquele que é inerente e realmente incapaz de discernir as coisas espirituais. É interessante que há muita gente inteligente tola.
Há muita gente inteligente que é tola espiritualmente. Muita gente que é líder, tem diploma, mas que você ouve os maiores absurdos da boca dele. As maiores transgressões você encontra na vida dele. Os maiores escândalos, mas é uma pessoa inteligente. Mas ela é nessa com relação às coisas espirituais. Porque para conhecer a Deus, para ter da sua graça, a sabedoria divina, é preciso o Espírito Santo. É por isso que nós vemos então muita gente com diploma agindo de maneira tola. Pessoas que sabem administrar empresas, mas não sabem administrar o próprio lar. Se divorciam a todo instante. São pessoas escoladas, são pessoas que têm diploma, reconhecidas pela sociedade, mas não sabem criar filhos. Os filhos são todos bagunçados. Porque são nécios espiritualmente. Paulo diz: nós éramos nécios espirituais, desobedientes, insubordinados. Aqui a ideia de com as autoridades, o que Paulo trabalha no início, do texto, quando diz que nós devemos ser obedientes. Paulo diz: nós éramos antes desobedientes às autoridades. E Paulo continua, a ideia aqui muito interessante: desgarrados, embora escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Paulo faz um trocadilho muito interessante aqui com desgarrados e escravos. A ideia de desgarrar-se é livrar-se de algo que o impedia. Você se desgarrou daquilo. A ideia é que os homens estavam desgarrados de Deus, da vontade divina, e viviam como imaginavam, livres em seus pecados, só que na verdade eram escravos dos mesmos. Então Paulo faz um trocadilho aqui. Nós vivíamos como os desgarrados, nós achávamos que nós éramos livres, não é como a sociedade acha hoje, como o homem ímpio acha hoje. Ele olha para o crente e diz: você é escravo desse Deus, você tem que ficar fazer isso, fazer aquilo e isso, tem o padrão isso aqui, cheio de regras, você é um escravo. Só que esse mesmo homem que está te dizendo, está te chamando de escravo, ele é escravo de paixões e pecados, paixões e prazeres pecaminosos. Meus irmãos, nós todos nascemos para servir a algo. Nós vimos hoje de manhã, né? Nós somos adoradores por natureza. Nós somos servos por natureza. Só que há aqueles que pela graça servem a Cristo e aqueles que, alheios à vida com Deus, servem ao pecado. Mas todo homem está servindo a alguém ou a algo. Não há ninguém dentre nós aqui e lá fora que esteja livre de maneira natural, de maneira absoluta. Nós vimos aí a escravidão ao jogo de futebol, como as pessoas são escravas do jogo. Aliás, o futebol se tornou um ídolo. O futebol tem orações, é uma religião. A pessoa ora para dar certo, a pessoa louva, ela canta os hinos do time, e a pessoa até prega, né? Olha, o meu time é o melhor, olha o meu time, a pregação aí. É uma religião. As pessoas estão servindo aquilo. Pessoas deixam esposas grávidas próximas de ter o filho para poder fazer uma viagem lá para não sei para onde, distante, as pessoas precisando, mas ele vai servir o Deus dele, irmãos. Ele tem um compromisso de aliança com o Deus dele. Por isso Paulo diz, eles pensam estar livres, mas eles são escravos das suas paixões. Todo homem é escravo de algo. Por isso Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo, escravo de Cristo, doulos de Cristo, servo de Cristo Jesus. Eu sou um escravo de Cristo, mas esse meu Senhor é um amável Senhor. Ele não me trata como escravo. Eu sou escravo dele, eu sou servo dele, mas ele não me trata como escravo. Ele me trata como um irmão. Ele me trata como um amigo. Não tem um Senhor melhor do que servir, a quem é servir do que Jesus Cristo. Mas Paulo diz, esses homens, nós éramos com eles escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia. A ideia de malícia aqui é uma mente que trama o que é mal. A pessoa maliciosa é uma pessoa que não é que faz o mal sem querer, ela trama o que é mal. Paulo diz que nós sem Cristo, o homem sem Cristo é alguém que tem uma mente maliciosa. Ela pensa no que é mal, ela trama o mal. Meus irmãos, a gente tem um termo que a gente usa de vez em quando que é cair em pecado, né? Fulano caiu em pecado. Fulano caiu em pecado. A gente entende esse termo, né? A gente entende o que a pessoa quer dizer com ele. Mas eu estava lendo John MacArthur Jr. e ele disse que ninguém cai em pecado assim, dessa maneira, né? Literalmente caiu em pecado. Estava crente lá, muito crente, aí opa,
cair em pecado. Não existe isso, as pessoas vão caminhando ao pecado. Elas tramam, elas preparam o caminho do pecado. Ninguém está santo num dia, você vê lá, mas adultério. Ninguém cai em adultério. Começa com conversa dentro de um ambiente profissional lá, o marido que é casado, com a mulher que é casada, começa a conversar, aí vão sair para almoçar, para começar de trabalho, aí tem um elogio ali, aí a conversa não para, aí pensa assim, não, eu estou só elogiando só, que isso, né? Qual o problema? Que isso? Que radical? Que isso? Tal. Aí vai, os encantos, aí ela está sempre bem arrumada, porque está trabalhando, tal, a sua esposa em casa está trabalhando, não tem tempo de arranjar ali para receber você, aí começa a comparar, aí quando você se vê ali, preparou todo, pavimentou todo o caminho e caiu em adultério. Mas você não caiu. Você tramou aquilo. Nós tramamos coisas más, sem a graça de Deus. Ninguém é inocente, irmãos. Não tem ninguém que não tenha se rendido a Deus que é inocente, que faz as coisas assim, Há uma trama para o mal, chamada malícia. A mente é maliciosa. Lembra que nós estamos vendo de manhã, Jesus, quando ele questionado pelos saduceus, herodianos e fariseus, eles vinham até Jesus e diziam, mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, que o que fazes é maravilhoso, isso é malícia, é pensado, mestre, sabemos que julga retamente, que ensinas aos homens o caminho de Deus, tudo é tramado, é malícia, pensaram nessas coisas. Nós somos muito tolos, irmãos, e ignorantes, se nós achamos que os homens que não temem a Deus, fazem o mal sem querer. Não que a Bíblia diz. Nós todos éramos antes maliciosos. Nós temos que confrontar essas coisas, e pelo poder de Deus, lutar contra elas, e vencê-las. Mas veja mais, nós éramos vivendo em toda malícia, esse nosso modo de vida, e inveja, irmãos, o Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos, a ideia de que a palavra original, não que provém do latim, mas a palavra original de inveja, no princípio da etimologia, do significado, é a ideia de algo que consome. A inveja é algo que consome, daí o texto bíblico diz, a inveja é a podridão dos ossos, Provérbios 14:30. A inveja consome quem a possui. A inveja não faz mal ao objeto invejado. O objeto invejado não é prejudicado pela inveja. A inveja faz mal a quem a possui. O invejoso é que é corroído, é consumido pela inveja dele. A palavra latina significa literalmente olhar contra. Ou seja, olhar com má disposição alguém que é o que nós gostaríamos que nós fôssemos, ou que tem alguma coisa que nós gostaríamos de ter. Invejar alguém é a ideia de a pessoa é o que eu queria ser e não sou. Então logo, ao invés de eu me assemelhar a ela, procurar seguir o exemplo dela, eu a invejo. A inveja é preguiçosa, né, nesse sentido, porque a inveja, por exemplo, tem alguém que tem se mostrado mais crente do que eu, mais sábio do que eu, então o que eu vou fazer? Vou pedir a Deus, obrigado pelo testemunho desse irmão, ele tem sido mais justo do que eu, me ajude, ó Deus, pelo teu Espírito que trabalha nele, que trabalha também em mim, para que eu seja como ele. Mas a inveja não faz isso, a inveja prefere olhar contra aquela pessoa, desejar a queda dela. A inveja, por ser preguiçosa, ela não é labutante nesse sentido. E a inveja também se dá quando alguém possui algo que eu queria ter e não tenho. É interessante, meus irmãos, que por inveja Abel foi assassinado. A Bíblia diz que Caim invejou a seu irmão Abel. Por inveja José foi lançado numa cisterna. Por inveja Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Por inveja Saul perseguiu Davi. Por inveja o irmão mais velho criticou o irmão mais novo na parábola do filho pródigo. E por inveja crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Pilatos sabia que o entregavam por inveja, diz a Bíblia. A inveja destrói, a inveja corrompe, mas a Bíblia diz que o amor jamais inveja. 1 Coríntios capítulo 13:4, o amor jamais inveja, jamais inveja. O amor se regozija com o bem do próximo, com o progresso dele. O amor não inveja, quem ama não inveja. Quem ama se regozija com o que o próximo possui, porque Deus sabe distribuir bem os seus dons, e se Deus deu àquele próximo mais do que a mim deu, Deus é justo, Deus sabe o que faz.
E Deus me deu tudo que eu preciso, a salvação em Cristo. Ainda que eu não tenha os recursos que aquele irmão tem, ainda que eu não me mostre tão prudente, ou tão inteligente, ou tão bem sucedido como aquele irmão, ora, Deus me deu tudo que eu preciso em Cristo Jesus, tudo que conduz à salvação. Irmãos, a inveja sempre acabará mal, sempre acabará em frustração. Sabe por quê, irmãos? Você e eu sempre vamos encontrar alguém melhor do que nós. Você e eu sempre encontraremos alguém melhor do que nós. Sempre. Sempre. Ao virar da esquina, você sempre se deparará com alguém que é melhor do que você em alguma coisa. Ao mesmo tempo, Deus te deu dons que não deu a outros. O amor não inveja. O amor entende que Deus distribui essas coisas segundo a sua boa vontade. E o amor entende também que Deus sabe o que faz. A graça agora é demonstrada. Se nós éramos assim como Paulo diz, olha só o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, agora tudo vai mudar. Nós éramos assim, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos, maliciosos, invejosos, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quase que eu passo essa parte aqui, né? Odiosos e odiando-nos uns aos outros. A ideia de que por ser essas coisas que nós vimos anteriormente, nós éramos odiosos, mas não só isso, nós também odiávamos. Mas veja agora, nesse contexto de ódio, o amor de Deus vai se revelar. O amor é algo divino, irmãos, porque Deus é amor. E não pode amar verdadeiramente aquele ao qual Deus não derramou o seu amor no seu coração, no coração deste. Não pode amar essa pessoa, porque Deus é amor. Fora Deus, existe apenas ódio. Nós somos odiosos pelo que fazemos em pecado e odiamos uns aos outros. Mas veja, quando porém, versículo 4, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Paulo experimentou isso, né? Paulo diz assim, Deus, nosso Salvador. Paulo também era um pecador que carecia de salvação. E o seu amor para com todos, no lugar de ódio, Deus manifestou o ódio dos homens, Deus manifestou o seu amor para com todos. Não por obras de justiça praticadas por nós. A ideia é, o amor de Deus não se manifestou a nosso favor porque nós merecíamos. Mas Paulo continua, mas segundo a sua misericórdia, que é favor imerecido, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até aí, meus irmãos, a ideia é de que quando nós estávamos perdidos em trevas, quando nós vivíamos dessa maneira que Paulo descreveu no versículo 3, mas então, a Deus, porém, contrário ao nosso estado em que nós estávamos, se manifestou com benignidade, ou seja, com bondade para conosco que éramos pecadores, e o seu amor foi revelado para com todos, segundo não as obras que nós fazemos, não porque nós merecíamos ser amados por Deus, mas pela sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar. A ideia do lavar aqui, meus irmãos, do qual o batismo é símbolo, é o lavar espiritual, é a purificação concedida pelo Espírito Santo, e o lavar do Espírito Santo, ele é regenerador e renovador. A ideia aqui de regeneração não pode nos escapar, irmãos, nem deve. Todo aquele que é salvo por Deus, Deus que é escolhido de Deus, Deus envia o seu Espírito para habitar nele. Quando o Espírito vem habitar, a primeira coisa que o Espírito faz é mudar o coração dessa pessoa. O seu e o meu coração são regenerados. Eles têm agora uma nova natureza, uma nova inclinação. Antigamente o nosso coração era inclinado às coisas más, à malícia, às paixões e às impurezas e corrupções da carne. Tudo isso era a inclinação natural do nosso coração. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus fez? Ele regenerou o nosso coração, Ele fez um coração novo. Assim como o profeta profetizou, na boca dele Deus colocou as seguintes palavras: dar-vos-ei um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Isso é regeneração. Deus mudou a nossa natureza, e por isso, por ter mudado a nossa natureza, Deus nos renovou. E a ideia de renovação está submetida à regeneração. A nossa vida, ela é renovada. O nosso comportamento é transformado porque houve uma regeneração. Porque o nosso coração mudou, o nosso comportamento mudou. Daí Paulo diz, nós éramos desobedientes, mas como nossa natureza foi mudada pela ação divina através do Espírito, agora nós nos submetemos às autoridades.
Houve uma renovação no nosso comportamento por causa da regeneração, por causa do lavar do Espírito Santo. Essa é a ideia. Então o crente, meus irmãos, tem a natureza transformada. Não é só que o crente não é, irmãos, olha só, o crente não é alguém que assume uma nova ética apenas. O crente tem uma nova natureza. Você não faz um crente dando um padrão para ele dizer aqui, ó, siga esse livrinho aqui de regras. Você não faz um crente assim. Um crente é nascido de novo quando o Espírito Santo muda a natureza dele. A Bíblia que ele odiava, agora ele ama. A palavra que ele não queria obedecer, agora ele tem sede dela. Porque a natureza dele foi mudada, o desejo dele mudou, suas inclinações foram transformadas. Por isso que todo crente vai manifestar uma vida justa, porque faz parte da natureza dele. Por isso você não precisa ficar insistindo sempre com pessoas que são crentes, porque você as adverte e Deus fará o resto, porque a natureza delas é uma natureza que se submeterá à exortação, à correção, porque eles são assim, Deus os transformou, é a natureza deles agora. Antes eles eram desobedientes, agora eles são obedientes à autoridade divina. É uma transformação milagrosa que opera no homem, o próprio Deus através do seu Espírito. E versículo 6 é uma referência ao próprio dia do Pentecostes, quando Deus deixou claro o derramamento do Espírito rico. Olha aí, o qual o Espírito Santo que Ele derramou, versículo 6, sobre nós, não de maneira comedida, ricamente. Deus derramou de nós o Espírito, Ele derramou o nosso Espírito ricamente. A ideia aqui é o seguinte, pastor, eu não posso ser gentil com aquela pessoa que é grosseira comigo. Pastor, eu não posso obedecer uma autoridade, respeitar uma autoridade que não merece respeito, não tem como. Pastor, eu não posso deixar de ser escravo de um pecado. Meu irmão, tudo posso, disse Paulo, naquele que me fortalece, porque Deus derramou o seu Espírito sobre nós ricamente. Se nós não fazemos, irmãos, é porque não queremos. Não é por falta de capacidade, porque Deus deu a sua medida do Espírito ricamente a nós, derramou sobre nós ricamente. Então nós devemos nos submeter a esse Espírito poderoso que não só habita em nós, mas opera em nós e por meio de nós, irmãos. Que nós nos submetemos ao Espírito que foi derramado graciosamente sobre nós e ricamente sobre nós. Mas veja, tudo isso veio por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É interessante que a Trindade está aqui, né? No versículo 4 diz, se manifestou a benignidade de Deus. No versículo 5, segundo o lavar regenerador e renovador do Espírito. E por fim, versículo 6, por meio de Jesus Cristo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele opera essas coisas em nós. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova disposição e nos capacitou a viver segundo esta nova natureza. Nós podemos sim ser obedientes às autoridades. Estamos prontos para toda boa obra. Nós podemos sim não difamar ninguém. Nós podemos não caluniar, antes ser gentis e de fato praticar a cortesia. Por quê? Porque Deus derramou o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que salvou mediante a graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, se você é crente, meu irmão, você vai demonstrar isso na sua vida. Se você é crente, você tem que demonstrar isso na sua vida. Assim como Deus manifestou essa graça, você deve manifestar os frutos que esta graça produz. Porque senão, irmãos, que segurança você terá da salvação de Cristo Jesus? Que segurança você pode ter se não houver a manifestação dos frutos que a graça produz? Por fim, irmãos, veja o versículo 7, vamos ler juntos? Versículo 7 para terminar? Leiamos, irmãos, leiamos. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Meus irmãos, a graça, a justificação pela graça é um assunto do qual Paulo trata muitas vezes, né? A justificação pela graça, mediante a fé. Meus irmãos, essa doutrina é maravilhosa, da justificação pela graça. A ideia, meus irmãos, é que Deus nos trata como justos, pela graça em Cristo Jesus. Meus irmãos, nada pode te separar do amor de Deus, porque você foi justificado em Cristo Jesus. Sabe por que Deus te abençoa? Sabe por que Deus, apesar de você ser falho, como eu sou falho,
Sabe por que Deus nos abençoa? Porque nós fomos, pela graça, justificados diante dele, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Deus agora te vê como justo. Isso não é maravilhoso? Isso não é de fato maravilhoso? Nós que somos pecadores, sermos tratados como justos. Nós que somos, muitas vezes, desobedientes à vontade de Deus, ainda que o reconheçamos como Deus, muitas vezes nossa fraqueza não permite adorá-lo como Ele merece, mesmo assim, Deus nos trata e nos abençoa como se nós fôssemos justos. Isso tudo por causa de Cristo Jesus. Todas as bênçãos que deveriam vir sobre a vida de um justo, nos sobrevêm, ainda que pecadores, por conta do justo Jesus Cristo, por conta da obra dele substitutiva a nosso favor. Ele tomou as nossas iniquidades sobre si e nos deu a sua justiça. Houve uma troca. Ele foi julgado, foi destruído na sua carne, no seu sangue, por conta dos nossos pecados, e nós somos abençoados por conta da sua justiça. Deus em Cristo trocou conosco. Cristo recebeu o que era nosso, a maldição da lei, e nós recebemos o que é dele, as bênçãos da justificação. Meus irmãos, você pode dormir em paz diante de Deus, mesmo quando você e eu tropeçamos, uma vez arrependidos, você pode dormir em paz com Deus. Você não precisa levantar no outro dia achando que Deus vai destruir a sua vida, porque você pecou contra Ele. Veja, isso não deve te levar nem a mim à libertinagem, porque os que usam disso para viver em pecado, serão condenados. Os que usam da graça de Deus para viver em pecado, serão por Deus condenados e nunca foram alcançados pela verdade. Mas, meus irmãos, nós não podemos deixar de dizer essa verdade, embora os homens possam fazer dela o que quiserem, Deus os julgará, mas a verdade é que nós temos paz com Deus, mediante não a nossa performance, mas a graça de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos em paz com Deus por meio de Cristo. Cristo é nossa garantia de que Deus está em paz conosco. E isto é o Evangelho. Esta é a graça de Deus. Esse não é o moralismo. De fato, longe das Escrituras, que Deus só vai te amar se você tiver uma performance boa. E se você falhar, você será o alvo da ira dele e ele te destruirá. Não, irmãos. Aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, aqueles que foram transformados pela renovação e a regeneração do Espírito Santo, esses estão em paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus os considera como justos, hoje e para sempre. Meus irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos saber que quando nós pecamos, e nós pecamos, Deus está em paz conosco. Nós podemos chegar a Ele pedindo perdão, porque Ele, como Pai, aceita-nos como filhos, como o Pai aceitou o filho pródigo na parábola de Jesus. Mesmo o filho pródigo tendo cuspido na cara do Pai, preferindo que ele estivesse morto, o Pai o recebeu de braços abertos, porque Cristo, meus irmãos, nos justifica diante de Deus, e nós temos em Cristo a segurança da nossa vida. Nossa segurança não é a nossa performance. Nossa segurança não é o que fazemos, ou a nossa santidade, mas a nossa segurança de que temos paz com Deus é Jesus Cristo. Que nada nos poderá separar do amor de Deus é Jesus Cristo. É a pessoa dele, irmãos. Este é o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Evangelho que cremos e pregamos. É o Evangelho que nos salvou, embora pecadores. É o Evangelho que te dá segurança e consolo quando você cai em pecado. É o Evangelho que diz que o teu Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está pronto a te perdoar os pecados. Está pronto a te fazer bem-aventurado por meio de Jesus Cristo, a te fazer santo como Jesus Cristo é. E que Ele jamais vai te abandonar. Jamais te abandonará. Por causa de Jesus Cristo, que fez tudo por mim e por ti. Este é o Evangelho da graça. É isso que nós cremos, é isso que nós pregamos. E é assim, nisto que nós devemos viver. É nessa confiança plena de que Jesus Cristo é tudo para nós. E a pessoa dele é o maior tesouro que possuímos. E não há maior graça do que pertencer a Ele. A pessoa de Jesus de Nazaré. O Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo bendito.
Por fim, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E é interessante que a esperança que Paulo diz, não é aquela esperança da qual nós não podemos ter certeza. A ideia é de uma esperança certa. Porque Deus manifestou a sua graça para conosco em benignidade e misericórdia, e nos lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e nos justificou juntamente, ou em Cristo Jesus, melhor dizendo, diante dele, nós podemos ter a certeza da esperança da vida eterna. A vida eterna é algo certo para nós, irmãos. A vida eterna não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Se Deus te tirou daquele tempo de escravidão do pecado, transformou seu coração, regenerou você pelo Espírito, e você tem tido um comportamento renovado, você tem crido que o Espírito Santo de fato habita em ti, como de fato, se você crê, habita, e você crê também que Jesus Cristo é aquele que te justificou diante de Deus, e você está em paz com Deus, então você pode, pela graça, aguardar a vida eterna de maneira certa e inequívoca. Nós temos plena esperança da possessão daquilo que agora possuímos apenas em princípio. Nós sabemos que agora nós já temos a vida eterna, porque nós cremos em Cristo e Ele é a vida eterna. Só que por fim, Ele nos dará aquilo que nós temos agora em princípio. Mas por fim, quando Ele se manifestar, nós teremos plenamente a vida eterna. Nós teremos Cristo Jesus para sempre conosco. Ele é a vida eterna. Meus irmãos, eu termino com algumas aplicações. A primeira é que nós devemos fazer o bem e cumprir com nossas obrigações para com os homens, mesmo que eles não mereçam, no caso das autoridades. Pois por que nós devemos fazer isso? Porque nós também, meus irmãos, anteriormente, éramos como eles. Às vezes nós reclamamos que nós não vamos fazer o bem a alguém porque alguém não merece, mas nós também não merecemos o bem que Deus nos fez. Se nós não fizermos o bem àqueles que não merecem, nós estamos sendo injustos. Por quê? Porque Deus nos fez um bem quando nós não merecíamos. O motivo de você fazer bem ao próximo não está em você ou nele, está em Deus. Porque Deus fez um bem a você, você faça o bem ao próximo. Segundo, nós temos dimensão do amor de Deus por nós? É uma pergunta. Quem éramos antes da graça nos alcançar? A nossa disposição de sermos homens terríveis, se deixados por nós mesmos, era de fato real. Você pode dizer assim, pastor, eu nunca fui um homem devasso, mesmo antes de ser crente. Eu nunca fui. Se você nunca foi, meu irmão, e eu nunca fui, é porque a graça comum nos alcançava. A graça comum nos restringia, porque todo homem tem em si a capacidade de ser o mais terrível dentre os homens. Homens sábios caíram. Lembra de Davi? Davi foi um homem que tramou o assassinato de outro homem, para tirar a esposa dele. Davi, irmãos, homem que é chamado segundo o coração de Deus, foi chamado segundo o coração de Deus. Você acha que eu e você não podemos cair em pecado, se Deus não nos guardar? Por isso, meus irmãos, louvemos a graça de Deus sobre nós, a graça dele que nos transformou plenamente. Terceiro, confiamos no poder de Deus, que nos capacita a amar e servir homens difíceis de serem amados e servidos. Você fala assim, pastor, essa pessoa é muito difícil de eu ser gentil com ela. Pastor, é impossível amar essa pessoa. Ela é muito diferente de mim, é uma pessoa muito grosseira. Mas, irmão, você duvida do poder de Deus? Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu e você temos que aprender a confiar no poder de Deus para amar pessoas que ninguém ama. Servir pessoas difíceis de serem servidas. Porque nós não nos enganemos, há pessoas difíceis de serem servidas. Como nós o podemos ser para elas também. Mas nossos relacionamentos muitas vezes não são fáceis. Mas não quer dizer que Deus não nos capacita pelo Espírito. Crê em Deus. Disponha-se a servir. Seja pronto a fazer toda boa obra. Deus é poderoso para operar isso em você. Ok? E por fim, outra pergunta. Somos agradecidos a Deus por termos sido justificados em Cristo Jesus? Meus irmãos, a gratidão a Deus sempre se manifestará em obediência grata e alegre diante dele. Você tem mostrado então este tipo de gratidão obediente a Deus por ter te justificado
na pessoa de Jesus Cristo? Você tem mostrado essa gratidão? Irmãos, a vida cristã é uma vida bendita, é uma vida suave, uma vida leve. Lembra que Jesus disse, eu termino? Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e leve. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida bendita, não é uma vida difícil, é uma vida bendita. Sabe por quê? Porque ainda quando nós não atingimos o alvo, Jesus Cristo está ali para nos perdoar e nos trazer junto dele e nos aperfeiçoar e interceder por nós diante de Deus Pai. Você quer mais notícia abençoada do que essa? Que você tem o Filho de Deus intercedendo por você. Você tem o Filho de Deus como a garantia de que você estará para sempre com Deus no seu reino eterno. A sua e a minha garantia é Jesus Cristo. Você é agradecido por isso. Você tem mostrado um novo comportamento, uma nova vida em santidade, como gratidão ao que Cristo fez por ti. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus opere essas coisas em nós. E que a sua palavra frutifique e se manifeste em nós por meio de boas obras. Que Deus assim nos guarde. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.